Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero trazer para vocês um vídeo informativo a respeito do uso de telas nos primeiros 1000 dias de vida. Já te convido a se inscrever no canal e comentar o que vocês estão achando dos vídeos. No vídeo anterior a esse, eu fiz um vídeo falando a respeito de uma atividade que eu fiz com o meu filho, uma atividade de pintura. Por que eu quis fazer um vídeo antes, mostrar para vocês uma atividade comum e trazer um vídeo informativo sobre as telas. Após esse vídeo de hoje, eu vou fazer um outro vídeo falando do uso de telas com o meu piá. Este vídeo que eu estou gravando agora, ele é totalmente 100% informativo. Eu fiz algumas pesquisas e eu vou deixar para vocês no link da descrição o meu site com todas as informações que eu pesquisei e fiz os meus pareceres e fiz várias pesquisas e coloquei dentro do nosso site. Então, a minha pesquisa vai estar toda lá escrita para vocês lerem. Tem muito mais informação lá do que eu vou trazer aqui em vídeo, mas é só para explicar que é um vídeo totalmente informativo. Aqui eu não vou abordar como que eu faço com meu filho ou não. Ele é só com as informações que eu colhi em algumas pesquisas que eu fiz. Então, conforme as pesquisas da Organização Mundial da Saúde e da Sociedade de Pediatria, tanto a internacional como a nacional, nossa brasileira no caso, eles indicam que nós não venhamos a deixar de 0 a 2 anos, zero contato. Lá no link do site tem uma tabelinha de tempo de contato que a criança pode ter. Então é de 0 a 2 anos, de 2 anos a 5 anos e ali tem mais informações. Eu não vou trazer essa tabelinha para vocês aqui no vídeo, mas a organização diz que até os 2 anos de idade nós não devemos dar acesso a telas aos nossos filhos. Incluindo dentro desse período de 2 anos, essa organização fala que se for o caso de tu expor o teu filho de 2 a 4 anos, que seja no máximo por 1 hora diária. Uma outra indicação que eles falam é durante as refeições, café, almoço, janta, todas as refeições que a criança tem que fazer, que nós não venhamos a dar o acesso à tela. Vai almoçar, para com a tela, faz uma pausa e faz a criança focar no alimento, para justamente ele ter foco no que ele está fazendo e não ficar olhando lá o filme e tá comendo, e às vezes ele tá comendo uma carne, um brócolis, e ele não tá nem prestando atenção, ele não tá saboreando. Então, em função disso, de a concentração dele estar voltada para o alimento, é que essa organização indica que no horário da refeição não seja utilizado as telas. Também eles indicam a parte de 2 horas antes de dormir. Meu filho dorme às 22, então tá, até às 8 da noite ele vai ver um desenho, uma musiquinha ou alguma coisa do tipo. Mas se às 22 ele dorme, então esses dois, das 8 até as 20, das 20 até as 22, ele tem que ter 0 contato com tela, para o cérebro já começar a ter uma preparação para a hora do sono. E tem estudos feitos pelos especialistas que esse uso de telas causa uma desregularização nas emoções e no comportamento das crianças. As crianças que ficam por menos de 1 hora com acesso à tela e são fisicamente ativas, elas acabam desenvolvendo uma capacidade de memória e um controle da emoção. E elas conseguem ter mais atenção às coisas, às pessoas, ao que a gente fala com eles, eles conseguem dedicar mais atenção a nós. Agora eu vou citar os principais riscos. Lá no site tem mais riscos. Eu vou citar aqui só alguns que eu achei assim os mais importantes, vamos dizer assim. O primeiro risco é os transtornos. E dentro desses transtornos tá o TDAH, né, que é o mais conhecido. Hoje em dia todo mundo fala, hoje em dia quase todo mundo tem, quase todo mundo tem um diagnóstico de TDAH. Pode causar miopia, pode causar insônia e até uma irritabilidade se as crianças ficarem muitas horas à frente da televisão. O outro risco também é o sedentarismo, porque daí a criança fica muito focada ali na televisão, vamos dizer a televisão, um filme, sei lá o que ela está assistindo, e ela fica tão vidrada naquela televisão que ela fica estática. Ela não tem nenhum movimento e
nas poucas vezes que ela sai da frente da televisão é só para ir no banheiro, para tomar uma água, e aí ela já volta e ela já fica sempre sentada na mesma posição. E esse sedentarismo vai causar uma obesidade infantil, pode causar uma diabetes, um problema cardíaco, sobrepeso, né, que já entra na obesidade. E o outro risco que eu particularmente eu acho mais importante, que é a sexualização. Aí talvez você vai dizer assim, mas uma criança de 2 anos não tem entendimento. Eu sei que uma criança de 2 anos não tem entendimento. Mas muitas das vezes a gente deixa as crianças de 6, 7 anos à frente da televisão. E às vezes ela tá lá vendo esses Minecraft ou aqueles outros negócios de Lucas Neto e não sei. Eu sei que tem vários outros. Eu não assisto, mas eu sei que tem várias coisas desse gênero. E às vezes a criança tá lá jogando até aqueles joguinhos de internet que tem bastante. E inclusive eu cito lá no site que teve uma pesquisa e dentro dessa pesquisa foi informado que o pai de um menino descobriu que tinha um usuário dentro do jogo que tava lá conversando, não sei o que, amiguinho pra lá, amiguinho pra cá, e disse assim pro menininho de 6 ou 8 anos, é uma coisa assim. Eu sei que é um menino novo. E aí, nessa conversa, o homem, se passando por uma criança, pediu fotos daquele menininho só de cueca. E a criança passou fotos só de cueca por troca de dinheiro para comprar umas moedinhas de dentro do jogo. E o pai dessa criança acabou descobrindo. Então tu imagina, o teu filho tá lá jogando, tu acha que teu filho tá jogando, que é um jogo infantil, e de repente tem um adulto se passando por uma criança. E nisso acabam sexualizando as crianças e acabam abusando das crianças virtualmente, não deixa de ser um abuso, e algumas acabam sendo adultizadas em função dessa sexualização, porque algo que elas estão vendo não é de acordo com a idade, mas porque a amiguinha indicou ou alguma coisa do gênero, e aí elas começam a assistir um monte de coisas, e às vezes as meninas com 9, 10 anos já estão, vamos colocar assim, estão rebolando, estão fazendo um monte de coisas que eu particularmente com 9 anos eu tava brincando, eu não tinha essas coisas de que as crianças de 9 anos fazem hoje, né? Eu sei que aí as pessoas vão dizer assim, mas o mundo mudou, as coisas mudaram. Só que eu acredito, no meu pensamento, isso ninguém vai tirar, as pessoas normalizaram coisas que não são normais. E eu não vou normalizar algo porque alguém normalizou que, por exemplo, hoje é normal uma mãe criar o filho sozinho. Que hoje em dia é comum isso acontecer. De mulheres assumirem os filhos sozinhas. Mas isso não é algo normal. O normal é ter o pai, a mãe e o filho. Ou o pai, a mãe e vários filhos. Mas o comum o que é normal é isso, é o pai, a mãe e os filhos. Só que hoje a nossa sociedade acabou colocando como normalizou o que é comum de acontecer, mas que não é normal. E o uso das telas, quando a gente faz a videochamada, ele colabora para que a criança venha aprender a falar e gesticular também melhor, né? E lá quando tu tá nas telas somente olhando, mas é um desenho educativo. O desenho educativo a criança vai ficar parada olhando, ele não gesticula. E isso pode causar um atraso na fala das crianças. Eu sei que muitas pessoas vão dizer assim, mas o meu filho aprendeu a falar normal. Ok, cada criança vai reagir de uma forma. Mas tem crianças que já têm uma predisposição a ser preguiçoso, vamos dizer assim, e aí a criança já tem uma predisposição a ser preguiçoso, e aí vai ficar só na frente da televisão, e aí a criança já não fala muito, as pessoas, os adultos que estão em casa já não falam muito também, então vai atrasar mais ainda a fala da criança. E daí, em função dela ficar nessa vidrada na televisão, ela fica tão vidrada que ela não treina a fala, ela só quer prestar atenção no desenho. E quando nós estamos na videochamada, ela acaba treinando com a pessoa que está lá do outro lado. E agora eu vou falar da parte boa dos usos de telas. Como, por exemplo, o que eu faço bastante aqui com o meu bebê é a chamada de vídeo. Eu coloco o telefone numa determinada distância e a gente faz a chamada de vídeo. E essa chamada de vídeo é muito bom para eles, porque às vezes tu tá no dia a dia, no corre do dia a dia, e tu não te dá por conta. E quando tu faz a chamada de vídeo, a criança consegue fazer uma conexão com a pessoa que tá lá do outro lado
e vai gesticulando, vai aprendendo, isso vai ajudar na fala, isso pode colaborar para que a criança venha a ter uma dicção melhor e conseguir aprender a falar, eu não digo que mais rápido, mas isso vai auxiliar na fala da criança. Outro benefício também é a leitura, né, de tu colocar, tem aqueles Kindle, eu acho que chama o nome daquele, para mim é como se fosse um smartphone, né, e tem livros infantis com desenhos, com figuras, então tu pode colocar aquilo ali e utilizar. Digamos, se tu não tem um acesso para ir num supermercado ou mostrar várias frutas, tu pode utilizar a tela a favor da criança, colocar assim, isso aqui é uma maçã, isso aqui é uma banana, e colocar, mostrar as figuras e as leituras dentro de alguma historinha e mostrando para a criança e socializando aqueles objetos ou aqueles alimentos que ela não tem contato no dia a dia aqui na rua. E a parte do uso de videogames também. Em função do videogame, tu tem que ficar passando fase, tem a parte do raciocínio, né? Então a criança vai além do movimentinho dos dedinhos, né? Que tu fica ali naquela... Tu cria uma emoção, a criança vai criar uma emoção, e ela, não que ela vai ganhar um troféu, mas ela cria uma expectativa em cima daquele joguinho, e a memória dele vai começar a gravar, tipo, ele não passou daquela fase, ele vai começar a gravar as fases que ele não passou, e vai ter mais entendimento, e ele vai começar a estudar aquela fase, ele vai começar a raciocinar mais aquela fase, como ele faz para passar aquela fase. Então, a parte do videogame acaba se tornando algo positivo para eles, em função de ajudar a memória deles e a atenção. Então, pessoal, esse vídeo, como eu falei, ele é 100% informativo. Tem mais coisas a respeito lá no nosso site, vou deixar no link da descrição. E aí vocês vão lá, dar uns 5, 6 minutos de leitura, não é uma leitura muito extensa, mas eu te convido a ir lá, fazer uma leitura, e te convido a ficar atento ao próximo vídeo, que é onde eu vou falar a minha experiência com o meu filho e o nosso uso de telas. Te aguardo no próximo vídeo.